Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, no começo desta reflexão de hoje, apenas uma contextualização daquilo que nós estamos celebrando. Para muitos é estranho ver o padre usando a cor rosa. Se nós formos observar o sentido da cor rosa, o rosa não é o roxo da quaresma, não é o roxo da preparação através da penitência que nós vivemos durante todos esses 40 dias, e o rosa também não é o branco, que é o tempo pascal, o tempo de festa, o tempo da ressurreição de Jesus. Se você na sua casa fizer a experiência de pegar o roxo e o branco, as duas cores, e misturar, você perceberá que teremos o rosa. Por isso que existe um domingo na quaresma que nós chamamos de domingo da alegria. É um domingo que nós não deixamos de fazer penitência, porque não é ainda o branco, mas nós, de certa forma, soltamos um pouco aquela rigidez da quaresma, para nós vivermos um domingo um pouco mais de alegria. Então, se existe um dia, um domingo na quaresma, que nós podemos fazer talvez um pouco menos de penitência, ou existe um domingo que nós queremos, de certa forma, já nos alegrarmos com a Páscoa, esse domingo de hoje. O Evangelho de hoje nos fala sobre o cego de nascença. O que um evangelho que fala sobre um cego de nascença tem a ver com a Páscoa? No último domingo o evangelho nos falava sobre a samaritana. O que um evangelho que nos diz de uma mulher estrangeira que estava no poço, buscando água, nos ensina e nos prepara para a Páscoa? Se vocês observarem, aqueles que quiserem ver antecipadamente, no próximo domingo o evangelho vai nos dizer da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro possivelmente já nos fala um pouco sobre a Páscoa. Mas qual é o sentido do Evangelho da Samaritana, do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro em relação à Páscoa? O período da Páscoa, o período da quaresma, quando nós vivemos penitência, desde os primeiros séculos a igreja acredita que é um momento de preparação para os catecúmenos, para os adultos que serão batizados, a estarem mais próximos de Cristo e assim se prepararem para o momento mais importante da vida deles, que é o batizado. Então, nesses domingos que antecedem a Páscoa, nós vamos observando alguns sinais pascais, alguns sinais do batismo. Semana passada, a samaritana nos mostrava a água. A água é um símbolo do batismo. O evangelho de hoje nos mostra outro símbolo do batismo, a luz. E o evangelho do próximo domingo mostrará outro símbolo do batismo, que é a ressurreição de Cristo. Por isso, os evangelhos que nós estamos ouvindo, o evangelho de hoje, é uma preparação para aqueles que vão ser batizados e para nós que somos cristãos a retomarmos o nosso batismo. Feita esta introdução, nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de São João. O Evangelho de hoje é um evangelho bem longo, que nos diz a cura daquele homem que era cego de nascença. Se nós voltarmos um capítulo no Evangelho de São João, no capítulo 8, o evangelista São João vai nos dizer que Jesus é a luz do mundo. E aquilo que Jesus é agora provado no capítulo 9. Um homem que era cego de nascença, de repente encontra-se com Jesus. Jesus usa saliva, terra e água, passa nos olhos daquele homem e diz assim: vai à piscina de Siloé, lave os seus olhos e você voltará a enxergar. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores, um dos maiores teólogos da igreja, falecido no ano de 430, portanto século V, Santo Agostinho nos diz que este cego de nascença é cada um de nós. Desde o momento que nós nascemos, nós temos o pecado original. O pecado original não nos deixa ver a luz que é Cristo. Quando que aquele cego foi curado? Aquele cego foi curado quando ele lavou os seus olhos na piscina de Siloé. Quando que nós somos curados da cegueira que a humanidade tem através do pecado original? Nós somos curados no momento do nosso batismo. Mesmo que o Evangelho foi escrito há 2000 anos atrás, eu penso que a humanidade ainda continua cega.
A humanidade continua ainda com muita dificuldade de enxergar. Naturalmente, agora não é o momento e nós não queremos discutir qual é a origem, quem é o culpado de tudo isso que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus. Existem até algumas pessoas que dizem que isso é castigo de Deus. Entendam bem o que o padre vai falar para depois ninguém dizer que o padre está dizendo que é castigo de Deus. Esta é a premissa principal. Não é castigo de Deus. Deus não castiga. Deus não age dessa forma. Porém, queridos irmãos e irmãs, a humanidade está sem limites. A humanidade perdeu o discernimento do que é certo e errado. Deus não quer castigar, mas algo precisava acontecer para que o ser humano acordasse e saísse da sua cegueira. Respeito muito uma pessoa que é ateia, uma pessoa que é pagã. Não acreditar em Deus é uma opção. Algumas pessoas não tiveram oportunidade de acreditar em Deus e por isso não têm fé, é uma opção. Mas nos Estados Unidos existe igreja de Satanás. Que blasfêmia! É uma pessoa que acredita em Deus, mas acha que Satanás é maior do que Deus. No Brasil, no último carnaval ou no ano passado, tinha um carro alegórico de metros de altura, enorme, luminoso, belo, rico, que era Satanás. Um carro alegórico representando Satanás. E Jesus estava no chão, arrastado, sendo chicoteado e sendo pisado. Título do enredo, ou título daquele carro alegórico: o demônio vencendo Jesus. Que blasfêmia! O ser humano perdeu a noção do certo e do errado. Nós vivemos em uma sociedade onde o errado passou a ser certo. Quantos filhos que abandonaram seus pais e ainda justificam achando que estão certos? Não conversam, não visitam, criticam e acham que os pais se tornaram um peso. Disse em um vídeo poucos dias atrás, no Brasil aconteceu alguns dias atrás, não sei se eu uso masculino ou feminino, um transexual estuprou uma criança de 9 anos de idade, matou uma criança de 9 anos de idade e escondeu o corpo dessa criança de 9 anos de idade. O que aconteceu com ele? Uma rede de televisão nacional mandou um dos seus médicos para lhe dar um abraço na cadeia, uma caixa de bombom e enviar algumas cartinhas. Eles não sabiam. Sabiam sim. Se não sabiam, eram incompetentes. Quem foi visitar a mãe? Quem cuidou daquela senhora? Quem abraçou aquela mãe? Nós vivemos em uma sociedade onde os bandidos, os marginais são cuidados e zelados pelos direitos humanos. Os policiais que dão a sua vida e defendem a sociedade, muitas vezes são criticados e são abandonados. Nós vivemos em uma sociedade de uma profunda inversão de valores. Nós não precisamos, e as pessoas, nós respeitamos a liberdade, as pessoas não precisam acreditar em Deus. Que bom se elas acreditarem. Porém, meu querido irmão e irmã, não queira fazer aquilo que é errado passar a ser certo. Existem algumas famílias que agora são constituídas de 3 pessoas. É a mulher e 2 homens na casa, ou 2 mulheres e 1 homem. E ninguém pode dizer porque isso é a forma mais correta e todos acham que estão certos. Aconteceu uma vez, não vem ao caso onde e quando, uma pessoa disse assim: não assisto mais, não vou mais à igreja quando o padre Daniel celebrar a missa. E a informação chegou a mim, naturalmente eu não sou de pedra, eu sou gente, eu não sou bicho. Claro que eu fiquei triste, fiquei preocupado. E aqui não entra vaidade não, eu tenho que me autoavaliar.
E eu perguntava assim, perguntei para quem me disse, mas por que essa pessoa não quer mais vir à igreja? Será que minha cara é muito feia? Será que eu fui muito grosseiro? O que aconteceu? Padre, porque você disse algo que ela não gostou. E eu falei, puxa, que Deus me perdoe, porque a gente acaba errando, eu sou humano. E eu fui a fundo, não sei se por curiosidade ou por zelo pastoral, e perguntei, mas o que eu disse? Padre, você disse que ela está errada e não deve receber a comunhão porque ela vive em adultério. Ela não gostou que você criticou ela ou ele porque essa pessoa vive no adultério. Existe uma opção para essa pessoa. Manda um e-mail ou uma carta para o Papa e pede para o Papa mudar a Bíblia. Porque a Sagrada Escritura diz, Mateus capítulo 19, o que Deus uniu o homem não separa. Existem casos de separação, mas uma pessoa que trai a esposa, o esposo, está em adultério. Quantas vezes que isso foi tratado e é tratado da forma mais comum, mais normal do mundo. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas perderam o senso do limite. Quantas vezes que a ganância pelo dinheiro, a sede pelo sucesso, faz pessoas destruírem e desconsiderarem o próximo. Recebi uma mensagem no dia de ontem, belíssima, em um dos nossos grupos de WhatsApp, de pessoas que fizeram um retiro com o padre, retiro de silêncio aqui em Macau. E a mensagem nos dizia da pregação do pároco de Medjugorje. E o pároco de Medjugorje dizia com palavras muito claras, agora é tempo de conversão. Agora não é tempo de disputas políticas, agora não é tempo de ficarmos culpando e criticando pessoas, agora é momento de conversão. Nós que somos cristãos, nós que somos católicos, agora é o momento de sermos profetas da esperança. Como que a cura aconteceu daquele homem? A cura aconteceu quando Jesus pegou a saliva, pegou a lama, misturou com água, passou nos olhos daquele homem e ele se lavou na piscina. Ele se lavando na piscina significa que a cura acontece quando nós somos batizados. Porém, o padre gostaria de refletir sobre este detalhe. Parece estranho Jesus ter usado lama, parece estranho Jesus ter usado saliva. Jesus usou da medicina natural. Jesus usou daquilo que as pessoas tinham naquela época e pensavam que era o meio de acontecer a cura. Queridos irmãos e irmãs, Jesus poderia muito bem ter feito algo extraordinário, algo grandioso, ter apenas levantado as suas mãos e aquele cego seria curado. Normalmente, Deus age de forma extraordinária no ordinário da nossa vida. Deus normalmente Ele usa de meios humanos, de meios naturais para realizar os milagres. Não fique esperando apenas em um Deus que vai realizar coisas extremamente grandiosas, extraordinárias. O extraordinário de Deus é a sua capacidade de perdoar sem limites. O extraordinário de Deus é a sua capacidade de não nos abandonar. Com tudo isso, o padre quer dizer que nesse período de coronavírus, nesse período que a humanidade procura tanto milagres e coisas extraordinárias, e nós devemos continuar pedindo e clamando a Deus por esses milagres e coisas extraordinárias. Mas a cura, a salvação e a conversão vai passar por meios sensíveis, naturais, e através da nossa capacidade de sermos mais humanos. É período de conversão, é período de mudança de vida, é período de nós sermos pessoas novas. Deus queira que com tudo isso as pessoas abram os olhos desta cegueira que faz a humanidade perder tanto os seus valores e os seus princípios. É o momento de sermos mais humanos.
Recebi uma mensagem, uma pessoa me dizendo que a situação no meu país, no Brasil, é muito grave, porque existem muitas pessoas que não têm um vencimento, um salário mensal, porque elas trabalham, por exemplo, de empregada doméstica. Uma pessoa que é empregada doméstica, ela recebe por dia. Se ela faz a limpeza, se ela faz a faxina, ela recebe um dinheiro. Se ela não faz, ela não recebe. E agora essas pessoas estão sem trabalhar. Essas pessoas agora estão sem receber e naturalmente muitas delas não têm nenhuma reserva, estão vivendo muitas dificuldades financeiras. Uma pessoa me disse: padre, eu sou professora, tenho um serviço estável e agora eu fico na minha casa, mas eu continuo recebendo o meu salário. O que eu disse para a minha funcionária, padre? Você não vai vir trabalhar na minha casa esses dias, você vai ficar com a sua família, vai cuidar da sua saúde, eu posso fazer o serviço da minha casa, mas eu vou continuar pagando o que você merece e o que você recebia por semana para limpar a minha casa. E a pessoa falou: mas é estranho, eu não estou ouvindo e eu recebo por dia, como que você vai me pagar? É estranho. E ela disse: eu não estou indo trabalhar, mas eu continuo recebendo. Você não vai vir trabalhar, mas você vai continuar recebendo. Ela era obrigada a fazer aquilo, aquela mulher? Não, ela não era obrigada. Mas se nós fizermos apenas aquilo que é nossa obrigação, o mundo não será melhor. Agora é um momento que todos nós podemos fazer algo a mais, que todos nós podemos amar de uma forma maior. Existem pessoas na igreja de 80, 85 anos de idade, que sabem os dias que eu celebro aqui, e depois da missa vem uma senhora de quase 85 anos, esses dias veio com um pacote e falou: padre, isso daqui é para o padre, de todo o coração. Eu pensei: mas a senhora tem dificuldades para vir na igreja, o que a senhora trouxe? Era um pacotinho com gel, com álcool em gel, e um pacotinho com máscaras. Uma senhora de 85 anos, eu deveria cuidar dela. Queridos irmãos e irmãs, é período de conversão. O padre encerra a homilia dizendo algo que aconteceu alguns minutos atrás. Eu presenciei algo tocante, algo que eu jamais vou esquecer durante toda a minha vida, que aconteceu alguns minutos atrás aqui na igreja. Graças a Deus, depois de aproximadamente 2 meses, os católicos de Macau podem receber a Eucaristia no fim da missa. Então nós temos uma missa online, e agora essa missa também é online. Depois da missa, existem algumas igrejas que o padre vai na frente da igreja para entregar a Eucaristia para os seus fiéis. E antes da missa eu estava atendendo confissão. Em uma lateral eu atendendo confissão, e no centro da igreja, fora da igreja, na entrada da igreja, o senhor bispo entregando a comunhão, e na frente da residência do bispo eu estava atendendo confissão. Muitas pessoas falam e perguntam: como são os chineses? Como que é a fé do povo chinês? Hoje eu vi algo extraordinário. Muito mais pessoas na fila da confissão do que da comunhão. Às vezes 10, 12 pessoas esperando para se confessar. E 1, 2, 3 pessoas buscando a Eucaristia. Normalmente as filas da Eucaristia estão longas. A fila do confessionário, o padre, quando vai atender confissão, e nós temos o nosso seminarista aqui, o Adriano, o padre já dá um conselho. Normalmente quando nós vamos atender confissão é bom levar um livro, porque muitas pessoas, a maioria é difícil quando alguém vem, mas graças a Deus aqui foi diferente. As pessoas estão buscando conversão, confissão. Irmão e irmã, mude de vida. Irmão e irmã, não zombe de Deus. Irmão e irmã, não queira mudar as leis da Sagrada Escritura. Irmão e irmã, não queira fazer aquilo que é errado se tornar certo. Meu querido irmão e minha querida irmã, agora é momento de conversão, de mudar de vida. A humanidade estava se autodestruindo. É momento de sermos novos e diferentes. Não conseguiremos isso sem a ajuda e a intercessão de Nossa Senhora. Peçamos que Nossa Senhora nos ajude, que ela cuide de cada um de nós. Faça agora a sua oração.
Peça agora a capacidade de olhar para dentro de si, de perceber os seus erros, e muito mais a graça e a força de mudar de vida.